Hoje no canal Rebobina, como o xadrez explica o mundo. Às vezes, a arte imita a vida. Alguns jogos também o fazem. No caso do xadrez especialmente, o paralelo com a política de poder são muitos e misteriosos, persistindo ao longo dos séculos. Originário do subcontinente asiático, o xadrez mudou-se para a Pérsia. A expressão checkmate vem do persa checkmate, o rei está morto. Mas, recentemente, começou a se difundir amplamente durante a grande era da conquista árabe, a partir do século VII d.C. A estrutura e as regras do jogo permaneceram constantes por séculos nos domínios muçulmanos, mas nos países cristãos, onde o jogo se espalhou, surgiram inovações. A mudança mais importante introduzida no Ocidente há cerca de 500 anos concedeu maior flexibilidade direcional e maior alcance ao vizar muçulmano, rebatizado de rainha, talvez para refletir algumas das grandes rainhas da Idade Média, como Leonor de Aquitânia, como sugere a erudita Marley Yalom. A peça remarcada combinava as capacidades da torre e do bispo e, de uma posição central, agora poderia exercer influência sobre quase metade das 64 casas do tabuleiro, aumentando 10 vezes o poder sobre o vizar. Isso ocorreu no tabuleiro de xadrez quase ao mesmo tempo em que emergiu o veleiro de longo alcance armado com armas pesadas, anunciando a ascensão do Ocidente ao domínio mundial. As potências muçulmanas nunca imitaram verdadeiramente essa inovação, já que não conseguiram capacitar o vizar, a rainha, ao longo das linhas ocidentais. Assim começou seu longo declínio na política mundial. Agora, a verdadeira competição era entre as potências europeias. Os espanhóis, cujas as terras foram ocupadas durante séculos por muçulmanos, produziram os primeiros mestres ocidentais do jogo no século XVI. Mais notavelmente Ruy Lopes, que deu nome à famosa abertura, ainda popular na inauguração, também chamada de abertura espanhola. Nos séculos seguintes, no entanto, França e Grã-Bretanha produziram mestres do xadrez mais fortes, ao mesmo tempo desafiando e, por fim, superando o poder espanhol em terra e no mar. Os franceses, sem dúvida, ganharam o jogo devido à proximidade da Espanha. Os britânicos podem ter tido o xadrez trazido pelos nórdicos, já que o famoso conjunto de ilhas de Lewis do século XII, feito de marfim de morsa, apresenta os furiosos vikings como torres. A competição anglo-francesa provocou ser excepcionalmente acirrada, no tabuleiro e em todo o mundo. Assim, enquanto as tropas francesas e britânicas disputavam de maneira quase uniforme o futuro do subcontinente asiático, América do Norte e outros lugares, seus mestres de xadrez, os melhores do mundo, também tinham uma força aproximadamente igual. Uma figura do xadrez de estatura napoleônica surgiu, o famoso Philidor, nas décadas anteriores a Bonaparte, mas sua morte em 1795 manteve os poderes do xadrez do rival em equilíbrio. Na esteira de Waterloo, a era política mundial conhecida como a Pax Britânica foi igualada no xadrez pelo triunfo inglês de Howard Stratton. O design padrão da peça do xadrez do torneio leva seu nome sobre o francês Pierre de Saint-Amand. Esta partida de 1843 foi considerada o primeiro campeonato mundial e houve muita alegria entre os britânicos que viram a vitória de Stratton por 11-6, uma afirmação de seu império e liderança mundial. Mas muito em breve os aplausos desapareceriam. Stratton passou o final da década de 1850 evitando uma partida com o prodígio de xadrez americano Paul Morphy, um talento semelhante a Bob Fischer, onde Morphy sinalizou a ascensão dos Estados Unidos como xadrez como uma potência mundial. Havia muito mais fermentação na Alemanha e na Áustria. Os falantes de alemão, muitos deles judeus, controlaram o campeonato mundial até o fim da Primeira Guerra Mundial, enquanto a seleção da Alemanha nazista venceu as Olimpíadas de xadrez realizadas na Argentina
às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Os grandes mestres soviéticos geralmente tinham a vantagem, mas em 1972, Bob Fischer apareceu e arrebentou o título mundial do controle russo, prenunciando o colapso do fim do sistema soviético. Mas depois que Fischer desapareceu e se recusou a defender o título por inúmeras razões, os russos se reafirmaram por um tempo. Ainda assim, seu maior mestre na época dessa era tardia, Garry Kasparov, foi e é hoje um dissidente político, e a dissolução da União Soviética espalhou os produtos de sua grande combinação do xadrez em grande parte do mundo. Alguns entre a diáspora do xadrez russo chegaram e trouxeram novas energias para os Estados Unidos, mas o desenvolvimento mais importante do xadrez americano no período pós-Guerra Fria veio da inteligência artificial baseada no silício, o supercomputador Deep Blue da IBM, que desafiou Garry Kasparov em 1996 e 1997. Isto pode ser um sinal de que o poder americano agora será medido, talvez exercido também em termos de alta tecnologia, mas talvez não. Após sua vitória, o Deep Blue se aposentou, esquivando-se de novos desafios da mesma forma que Stratton fugiu de Morph na década de 1850. Talvez haja um análogo a isso também, dado o forte aumento dos sentimentos anti-intervencionistas entre os americanos médios, se ainda não entre seus líderes eleitos. Qualquer que seja o caminho que os Estados Unidos sigam, é claro que não haverá uma nova ordem mundial liderada pelos americanos, como o presidente George H.W. Bush imaginou em 1991. Em vez disso, a alta política do século XXI parece estar em um estado de fluxo, com a ascensão de novas grandes potências como Índia e o retorno de outras mais antigas como Rússia. Essa tendência se reflete claramente no xadrez, já que recentemente Vishwanathanand, da Índia, tornou-se campeão mundial. O título feminino, detido pela britânica Vera Menchuk até a sua morte prematura em um ataque de bomba nazista em 1944, foi conquistado e mantido pelos russos até o final da Guerra Fria. Mas desde então, embora tenha havido mais uma campeã feminina na Rússia, houve 4 na China. Se você gostou do vídeo e ainda não conhece o canal Rebobina, deixe seu gostei e se inscreva para continuar acompanhando o nosso trabalho. Até mais!